Olá a todos, estamos aqui na Porta 24, hoje com a nossa convidada Simone Veiga, que nos vai falar de esperança. Olá, meu nome é Simone Veiga, sou do Brasil, jornalista, escritora. Abandonei minhas paixões, que estão relacionadas, né, à comunicação, por alguns anos. Fui para a área de marketing, trabalhei com eventos e chegou um momento em que eu senti que estava faltando algo e eu fui fazer uma busca, e essa busca foi uma busca interna para me conhecer, acertar algumas coisas, né? E aí eu vi que eu tinha abandonado aí na minha trajetória essas paixões, né? A essência, o que me dava sentido mesmo para a vida. Então eu retomei o jornalismo e coloquei toda essa minha história num livro. Então, eu estou bem nessa fase aí que entrou a pandemia, foi quando eu lancei, e também estou retomando mesmo, né, nessa área da comunicação, me reencontrando mesmo como ser humano, né? Simone, qual é que é o tema do livro? Pode-nos falar um bocadinho sobre o livro? O livro fala de autoconhecimento, espiritualidade, mas ele é totalmente autobiográfico, então ele traz toda a minha trajetória. Não tem ali citações, eu li autores, peguei referências, nada disso. É 100% minha história. A hora que eu percebi que eu não estava faltando algo, e toda a minha busca, e aí aquela coisa, né? As coisas começam a acontecer em sincronicidades, né? Quando a gente tem um objetivo muito forte, quando o coração fala alto, e aí um caminho foi, uma coisa foi levando a outra, né? Então eu fui trilhando ali um caminho que eu fui conseguindo chegar, nessa essência minha, né? Então é 100% minha história, assim, coisa que eu vivi. Olha, abri minha vida, é o livro da minha vida. E como é que se chama o livro? Qual é o título? O caminho. Simone, estamos aqui numa fase agitada do mundo, não é? Tanta coisa a acontecer, a pandemia veio condicionar aqui a vida de toda a gente, pôr em causa uma série de valores e de crenças que se calhar que todos tínhamos. Qual é a perspectiva da Simone relativamente a tudo o que está a acontecer? Então, pela minha visão, né, já está numa visão mais espiritualista, né? Então, eu vejo essa fase como uma transição mesmo para a humanidade poder mudar e mudar para melhor, né? Porque nós passamos muito tempo trabalhando demais, pensando demais, correndo demais, entramos num ciclo que nós deixamos, igual eu falei, eu também, eu deixei, né? As minhas paixões, deixar, às vezes, família, né? Os pais vão cedo para o trabalho, os filhos ficam integralmente na escola, e enfim, e aí aconteceu essa ruptura com o nosso emocional, até com o espiritual, e nós ficamos totalmente fragmentados, né? Até por questões didáticas, ficou o corpo, ficou a mente, ficou o espírito, ficou a emoção, e a gente não conseguiu mais integrar isso, né? Então eu vejo essa parada como esse momento para a gente conseguir repensar, conseguir reintegrar. Muita gente está conseguindo trabalhar, né, de casa, a internet está proporcionando encontros e muitas trocas muito ricas, e rupturas de sistemas inteiros, né? Então, assim, a economia vai ter que mudar, a educação vai ter que mudar. Então, eu não vejo isso como, 2020 foi um ano ruim. Para mim, 2020 foi um ano maravilhoso, no sentido assim, nós vamos romper com tudo que a gente, inclusive, reclamava, né? E a hora que a coisa começou a ruir, a gente está assustado, né? Que toda mudança gera, né? A gente não tá, meio que não está sabendo, não que a gente soubesse do dia de amanhã, mas parecia que tinha um roteiro ali pré-estabelecido, né? E agora não tem, né? Então esse novo assusta, mas é a oportunidade daquela real mudança que todo mundo espera, né?
e que todo mundo quer viver, né, com mais paz, mais harmonia, mais tempo, mais saúde, tendo mais tempo para fazer o que ama, para estar com as pessoas mais próximas. Então tenho essa visão otimista de tudo isso. Simone, começou por contar um bocadinho sobre a sua vida, não é? E como até tem um livro agora que se chama O Caminho. O que é que fez a Simone realmente equacionar que faltava qualquer coisa? Quando eu comecei a ficar insatisfeita com a minha vida, então assim, eu tinha um bom emprego, morava bem, ganhava bem, eu tinha tudo que socialmente se diz, nossa, ela é uma pessoa bem-sucedida, uma mulher moderna, independente, morava em São Paulo capital, né, fazia minhas viagens, meus amigos, uma vida social legal, culturalmente rica. E assim, me vinha essa insatisfação. E eu, dentro do trabalho, me sentia muito presa. Foi a coisa que mais me chamou a atenção. Me parecia assim, a vida tá rolando lá fora e eu tô perdendo tempo aqui presa. Me sentia como se eu estivesse numa prisão mesmo. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso buscar algo mais lúdico. E na época eu trabalhava muito com evento esportivo. E aí eu falei assim, eu vou fazer faculdade de educação física. Aqui no Brasil existe uma formação, uma graduação mesmo, para você ser um professor de ginástica e de atividade física. E eu falei assim, eu vou fazer isso. Só que aqui no Brasil, por exemplo, o marketing paga muito melhor, né? Tem cargos muito mais elevados dentro do mundo corporativo do que um professor de educação física. E muitas vezes os professores de educação física fazem marketing depois para trabalhar com marketing esportivo e tal. E eu fiz o caminho inverso. E aí eu fui muito criticada, né? Não, você é maluca. Como assim você vai largar a sua carreira de marketing bem-sucedida, empresa grande, para ser professora, para ganhar menos, né? E aqui no Brasil tem esse estereótipo que o professor ganha pouco, que o professor sofre, né? E eu falei assim, ó, eu nem me via direito professora mesmo, mas era mais uma busca por essa liberdade, a oportunidade de sair dessa prisão. Eu falei assim, não, o professor de educação física é livre, ele dá aula ao ar livre, ele uma hora está num lugar, uma hora está no outro, trabalha com o corpo, com o movimento. E dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer uma professora que ela integrava muitos conhecimentos. Então, ela trazia conhecimentos da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, do Rolfing, da yoga, e ela começou a integrar isso na educação física. Então, ela começou a enxergar o corpo de uma forma já mais integrada, coisa que, pelo menos aqui no Brasil, o corpo ainda está muito separado disso tudo, né? E ela começou a ligar a questão emocional com as lesões, com dor, com postura, e ela criou um método. E aí eu fui fazer esse método. Quando eu fui me submeter ao método, porque assim, não é só um curso, é um curso onde você aprende a teoria e aplica em você o método. As questões emocionais vieram à tona, então eu vi que tinha ali tristeza, insatisfação, raiva, tinha muita coisa emocional ali mal resolvida. E aí eu fui começar a ajustar o emocional, e aí foi que eu fui para esse autoconhecimento mesmo, e não parei mais, porque é um processo contínuo, né? É dia a dia, é um lapidar, né? Diário, porque senão corre o risco da gente dar o passo para trás, né? Então é um caminho que não para, é para frente, é reto e segue. A Simone acha que esse processo que tem feito consigo, de alguma forma, lhe traz também uma sensação de mais esperança relativamente ao futuro, tendo em conta o que estamos a passar agora? Com certeza, eu ainda falo, né? Eu vejo a esperança muito ligada a essa questão do se conhecer, né? De estar sempre se conhecendo, buscando a melhor visão. Eu estou completando 260 dias de lançamento desse livro, e 260 dias é o período da gestação, né? E eu estou fazendo mais ações para o livro agora do que na época do lançamento. E eu falei, por quê? E aí eu falei assim, nossa, eu precisei eu também amadurecer para não ser aquela pessoa que senão talvez eu aparecesse como a salvadora,
Ai, a Simone, olha, essa aqui é a fórmula para a sua felicidade, plenitude, e não é isso, né? A busca é sempre para dentro, né? Então, assim, o que dentro de mim faz sentido para mim. Então, é uma inspiração para que o outro também possa olhar para si e, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô realmente feliz? O que eu posso mudar? Por que eu tenho medo de mudar, né? Às vezes aparece uma melancolia, mas por que essa melancolia? Investigar, né? E não fingir, vou jogar debaixo do tapete, né? Porque as questões emocionais não são sujeirinha que você vai jogando debaixo do tapete, porque chega uma hora isso tudo vem à tona. E por isso que vem doenças, né? De depressão, síndrome do pânico e muitas outras questões mais sérias, né? Que estão ligadas a essas insatisfações que foram acumuladas, né? Então, a minha esperança nesse sentido é isso, que todo mundo consiga olhar para esse lugar para conseguir trilhar esse caminho e se melhorando, olhando para as coisas que podem ajustar e achando o seu caminho, onde é a sua felicidade, porque às vezes a gente é bem sucedido em umas questões e outras não somos, né? Tem muito caso de pessoas que são muito bem sucedidas profissionalmente, mas não está tão bem na família, ou vice-versa, pessoas que abriram mão de uma família para olhar só para o trabalho. Eu tive a oportunidade de reencontrar umas amigas de faculdade, né? Eu me formei faz 26 anos em jornalismo, e nessa pandemia a gente se reencontrou, cada uma está num lugar do mundo, assim, né? E a gente conseguiu se reencontrar. E aí teve assim, duas focaram na carreira, né? Eu e mais uma outra. Focamos na carreira, não casamos, não tivemos filhos. Duas focaram na vida pessoal. Casaram, mudaram de país por causa de um amor, tiveram filhos e abandonaram a carreira, né? E aí, a hora que a gente se encontrou, ficou assim, tipo, nossa, tipo, eu queria ter filhos, não, eu queria ter uma carreira, né? Então, assim, às vezes a gente vai polarizando, como se a gente não pudesse ter todas as coisas, né? Então, e nós podemos balancear e olhar para todos os aspectos, né? E o lazer, o descanso, né? A viagem, a atividade física, a espiritualidade, né? A doação, o trabalho voluntário, tudo faz parte, né? Então, começar a olhar isso de forma mais integrada mesmo. Simone, e que mensagem de esperança é que deixa para quem nos está a ver? Uma mensagem, eu acho que a mensagem é ter coragem para dar esse primeiro passo. Martin Luther King, se não me engano, fala, né? Tem uma frase que você não precisa enxergar o fim da escada, você tem que dar esse primeiro passo, né? Então, dê esse primeiro passo para se olhar, né? E nem sempre é fácil, a gente precisa de ajuda, precisa de humildade para ter ajuda, para pedir ajuda, precisa de coragem para dar esse primeiro passo. Mas não negligenciar essa oportunidade de, pelo menos, se questionar. Poxa, será que está tudo bem mesmo? Porque senão você fica achando que a vida é esse looping. Eu vou nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filho, morrer. É isso mesmo, minha mãe fez assim, meu pai fez assim, minha avó fez assim. E não é, nós somos essa geração aqui de quem está nessa faixa dos 40 anos, eu vejo muito como a nossa geração como a de transição, né? Que não é mais aquela coisa, pelo menos aqui no Brasil, era antigamente a pessoa entrava num trabalho e se aposentava na mesma empresa, né? E hoje em dia não é mais isso, as relações trabalhistas estão mudando, muitas vezes há trabalhos informais, então tem um monte de quebra aqui que está acontecendo. Então, assim, a própria internet, a geração mais nova já está vindo muito mais conectada, vai fazer muita coisa online. Essa questão da educação à distância, até agora, aula de atividade, aula de tudo, né? Online. As relações vão mudar de novo, né? O formato. E eu vejo isso impactando na economia também. Então, não necessariamente
vai ter um consumo tão grande como é hoje. Já tem muita gente já repensando a questão do consumismo, né? A questão da forma mesmo como impacta na natureza. Então, assim, tem muita coisa para ser mudada, né? Então, eu vejo, assim, muito mesmo essa questão da coragem, da humildade, de pedir ajuda, porque às vezes a gente vai precisar de uma ajuda de um profissional. Um psicólogo, um terapeuta holístico, alguém que trilhou, né? E qual é a dica, né? Qual é por onde eu começo, né? Então, começar, e aquilo que eu falo, quando o desejo é do fundo do coração, começam a acontecer sincronicidades, aí você vai, sei lá, pega o celular, a primeira mensagem ali que você já viu, já é um post relacionado àquilo que você quer, ou alguém comenta, então as coisas começam a chegar. Tem que estar atento também, né? Presente para pegar mesmo esses sinais, né? Simone, se as pessoas quiserem saber mais sobre o seu livro, sobre o seu percurso de vida, onde é que elas podem pesquisar, procurar? Eu tenho um Instagram, Simone S. Veiga, underline, aqui é underline, escritora, e eu ponho conteúdos lá, tem link para adquirir o livro, inclusive a versão digital tá comercializada em lojas virtuais europeias, né, como a Amazon, a Apple, então também tem como acessar daí. Simone, muito obrigada. Obrigada por este bocadinho. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a partilhar outros temas com outros convidados aqui na Porta 24. Partilhem, comentem, façam like e obrigada!